Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje a gente vai falar de Criminal. Mas antes de chegar em Criminal, é legal falar o seguinte: em 2023, atualmente conhecido como ano passado, a editora Script lançou esse Obsessão pelo Poder. Na época que eu fazia doutorado em quadrinhos, a gente pesquisava, teve um capítulo lá que eu fui falar sobre graphic novel e tal. E Obsessão pelo Poder era indicado, pelo menos naquele livro, a novela gráfica, né, do Santiago Garcia, como a primeira publicação que teve na capa, escrito em algum lugar, a palavra romance ilustrado, que fazia pensar em graphic novel, né? E esse quadrinho aqui, originalmente, essa Obsessão pelo Poder, né, ele foi publicado em, acho que 1950, década de 50, e o nome original era It Rhymes with Lust, né? E é uma história policial, e na época tinha muita história policial, assim. Você vai, se você for acompanhar a história dos comic books norte-americanos, né? Você vai ter um estouro dos super-heróis no final da década de 30, com Superman, Batman e uma série de derivados semelhantes. Você vai ver que os super-heróis eles bombaram bastante durante a Segunda Guerra Mundial, né? Combatendo os nazistas e tal. E daí, no final da década de 40, os super-heróis estavam tendo um declínio de vendas. E apareciam outros gêneros, que já tinha antes esses gêneros, só que eles começavam a ganhar força. Como as histórias de terror, as histórias de romance e as histórias de crime. Né? E o que acontece é que trabalhos como esse daqui do Criminal, né, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, não caia, não caia, esses trabalhos aqui, eles resgatam, ou pelo menos resgatam ou retomam o gênero do quadrinho de crime. Né? Outra coisa sobre quadrinhos interessante é que ali na década de 50, você nos Estados Unidos tinha aquela caça às bruxas comunista, né? Todo mundo que pensasse um pouquinho diferente era comunista, né? E eles criaram uma série de leis de controle e censura, e os quadrinhos foram particularmente atacados por esse clima de caça às bruxas, né? Então eles consideravam que os quadrinhos levavam os jovens à delinquência, né? E esses quadrinhos de crime eram um exemplo disso. Então o que aconteceu? Você teve lá a criação do Código de Ética dos Quadrinhos, né? O Comics Code lá, né? E muitas dessas publicações foram proibidas. Então você não podia mais ter a palavra crime na capa, você não podia mais mostrar uma história em que o bandido saísse impune dos seus crimes, etc. Então tinha todo um gênero que usava esse tipo de subterfúgio, esse tipo de esquema narrativo, né? E que foi proibido e, enfim, sumiu, né? Ao longo dos anos foram trazendo de volta, né? O próprio Darwin Cook, ele tem uma série lá que é o próprio Darwin Cook tem uma série lá que é o Parker, né? Que ele fez baseado num personagem literário, né? Também de briga e de crime e bandidão e tal. Mas é em 2006, né? Que o Ed Brubaker e o Sean Phillips eles se juntam e começam a fazer essa série Criminal que embarca de novo nesse gênero, nessa fórmula. E a característica dela é o quê? Os nossos protagonistas são criminosos. Eles ganham a vida cometendo crimes, né? E o interessante é que não tem glamour aqui, muito pelo contrário, né? Ele vai pegar os elementos das histórias no ar, das histórias de detetive, né? Que são o quê? É uma vida desgraçada, com muitas limitações, né? E muito sofrimento existencial, e a pessoa se vira lá com o que tem, assim. Eu vou falar mais sobre essa formulazinha pra frente. E daí, como é que foi a minha história com Criminal? Essas duas edições que eu tenho aqui, eu comprei pela Panini Comics. Elas foram lançadas aqui em 2010. Então, eu tinha comprado a primeira, tinha comprado a segunda, 2010, gente, 14, 15 anos atrás, né? Então, eu li lá atrás, nem lembrava mais, estava aqui nas prateleiras ali num canto. E aconteceu que ano passado eu li essa aqui, que é um fim de semana ruim, do mesma dupla, Ed Brubaker e Sean Phillips. E, inclusive, faz parte desse universo Criminal. A gente já vai falar, né, sobre isso. Daí, quando eu li isso daqui, eu achei bem bacaninha, né? Já falo mais sobre isso daqui. Aí, acabei retomando de ler essas duas aqui,
né? E achei bem bacaninha. E daí eu fui no site da Mino, tava com uma oferta boa e eu comprei os outros volumes da coleção de Criminal. São 7 no total, né? 8 se a gente contar essa edição especial aqui, Um Fim de Semana Ruim, que tá dentro do mesmo universo fictício. Aí essa é a primeira coisa sobre Criminal, né? É um universo fictício comum, né? Os personagens que aparecem numa história eventualmente vão aparecer em outras, nem que seja como coadjuvantes. Alguns deles se conhecem, alguns foram amigos de infância. Então, ao longo desses volumes, você vai tendo... Cada volume tem uma história fechada, você não precisa ler na ordem, dá para você ler perfeitamente eles isoladamente em qualquer ordem. Inclusive, o fluxo de tempo é uma coisa que eu gostei, porque tem histórias que se passam, digamos assim, lá por 2010, né, digamos assim, a época atual em que estava sendo feita a produção. Tem histórias que se passam em 1980, tem histórias que se passam em 1970. Então ele vai acompanhando esses personagens. Às vezes ele mostra a história do pai de algum personagem, né? E me fez lembrar essa fórmula um pouco de Crônicas de Palomar, né? Dos Hernandes lá, do Gilbert Hernandes, né? Porque, tipo, é isso, você tem um personagem e você vai mostrar ele em vários pontos da vida, você vai encontrar esse personagem e nem sempre ele vai ser o protagonista. Às vezes ele aparece como coadjuvante, às vezes ele aparece mencionado numa história, os caras estão falando lá de um fulano, olha, eles falam do fulano e tal, mais pra frente você vai ver a história do fulano, ele tá lá e isso, essa intertextualidade, eu acho uma característica muito gostosa da história, né? Dá aquela impressão de que o roteirista estava sabendo exatamente o que ele ia fazer desde o começo, né? Daquela impressão que todas essas páginas aqui, né, foram planejadas meticulosamente, e talvez tenham sido mesmo, não tô. Mas assim, fica muito coeso, muito interessante de ler, muito rico. Então, o barman, eles vão lá no bar, lá e tal, descem, e daí o barman tem uma participação, é coadjuvante e tal, mas daí numa outra história você vai ver a história desse barman, como é que ele chegou lá, quem que era ele, etc, né? Então, muito bacana. E quando eu falo muito bacana, não é só essa questão, mas teve uma história aqui, por exemplo, esse aqui é o volume 2, né? O Lawless. Lawless é o sobrenome do personagem principal aqui, que é, cara, ele tem o nome Tracy, né? Que é esse carinha aqui. O que ele é? Ele é um militar, ele atuou lá na tomada de Bagdá, né? Então a história é mais recente, elas jogam eles lá no 2001, 2003, lá, Guerra contra o Terror. Ele é um militar, ele é especializado em assassinato, bem essa coisa que gringo adora, né? O cara é especializado em assassinato, máquina de matar, treinamento, tá acima dos outros e tal. E ele fica sabendo que o irmão dele tinha morrido. Então ele volta para investigar a morte do irmão. Ele foge do exército, ele deserta, porque daí tem umas outras condições lá que vocês vão ver. E ele volta. Mas por que eu tô falando dessa daqui? Essa aqui foi a segunda que eu li, né? O segundo volume. O primeiro, esse aqui, eu já falo dele. Mas esse aqui, só na primeira página, eu já achei muito bacana. Porque o que acontece? Você começa já com uma cena de violência, né? Então ele tá estrangulando um cara, ele mata o cara estrangulado, ele larga. Só que aqui no final da página, você tem a sequência, esses 3 quadros, temporalmente eles viriam antes desses aqui de cima. Então ele já começa mostrando a morte, e daí ele faz um mini flashback, ele mostra minutos antes dele chegando, e tudo isso funciona na narrativa muito bem, né? E essa página é um exemplo do que vai acontecer ao longo de toda essa história. Ele vai em vários momentos e contando a história, e você numa virada de página vai para algum outro momento que você saca que é antes, que é depois, você não consegue posicionar direito, mas você vai construindo essa narrativa na tua cabeça, quase como se fosse um fluxo de consciência, quase que se você estivesse vendo o cara conversando com você e contando à medida que ele lembra. É lógico que isso é muito bem arquitetado em termos de roteiro, e a gente tá lendo, não percebe, isso é um fluxo muito bacana. Então, esse jogo de narrativa que acontece nesse volume aqui, me agradou bastante, dá uma quebra. A gente vai acompanhar a investigação do cidadão, vai ver ele tentar descobrir por que o irmão dele morreu, ele entrando em contato com os antigos colegas do irmão, ele agindo como se fosse um agente disfarçado. Então, a história ela vai se desdobrando,
vão tendo reviravoltas, né? E segue esse clima no ar, porque, por exemplo, o nosso amigo Tracy aqui, ele é como se fosse um detetive, né? Já no primeiro que eu tinha lido, o Covarde, a história é do Léo, né? Como é o nome, amigo? Léo Patterson, né? Que daí o que que ele é? Ele é um batedor de carteiras, ele é um punguista, o pai dele era criminoso também, o pai dele morreu na cadeia, ele morre de medo de ser preso, então ele vira um especialista em bolar planos com várias rotas de fuga. Ele só não quer ser apanhado, ele é o cara que foge. Daí o nome Covarde, né? E esse cara é procurado para fazer parte de um roubo. E daí a gente vai vendo como é que vai ser esse roubo, o que que acontece, daí tem a reviravolta, e daí, tem outro momento e tal. E você vai se prendendo na história. Eu tinha gostado do primeiro, reli agora, gostei. Reli o segundo, gostei mais ainda. E a história vai seguindo. Então, por exemplo, no volume 3, né, você vai ter 3 histórias curtas. Elas falam sobre 3 personagens e, na verdade, cada um dos 3 mostra um aspecto de uma mesma história, né? Uma relação lá de amizades e crime. Isso nos anos 70. Aí aqui tem o Jacob Kurtz, que é um personagem que vai aparecer também nesse quadrinho aqui. E, na real, ele aparece também aqui já no primeiro, né? Então o Jacob Kurtz, esse camaradinho aqui da capa, ele é quadrinista. E, inclusive, ele é muito parecido, eu acho que o Sean Phillips fez isso de propósito, ele se desenhou na história, né? Porque o Kurtz aqui é a cara do Sean Phillips. Você vê o desenho do Kurtz e vê as fotos do Sean Phillips, né, o autor, é muito parecido, assim, muito parecido. E o cara é quadrinista também. Então, o que que acontece? Ele agia como... Ele começa, a gente vai acompanhar a história dele, e é muito doido porque são histórias que foram publicadas, foram escritas ao longo de anos, né? Então tem anos separando essa edição dessa daqui, né? Mas você vai conhecer a história do Kurtz e você vai descobrir que ele começou como pretendente artista de histórias em quadrinho, trabalhava com estúdio de histórias em quadrinho, trabalhava com quadrinhos. Em algum momento ele acaba indo para falsificação de documentos e no fim ele acaba voltando para quadrinhos. Aí aqui tem, digamos assim, nesse volume a história final, por enquanto, né, da vida dele, assim, né? Não é que ele morre no final, mas tem um final aqui que você fica pensando, porra, e agora, né? Daí a história para. Bacana. Outra que eu achei super bacana é a número 5. Não, essa aqui é a número 6. A número 5 é divertida porque ela traz de volta lá o Tracy Lawless, do volume 2, que eu tinha falado. É uma continuação do volume 2, daí mostra os desdobramentos do que aconteceu, né? E ele daí tá metido numa investigação, porque aqui ele tá trabalhando para um chefão do crime, e estão acontecendo uns crimes na cidade que estão matando criminosos, e eles querem saber quem é que está matando os criminosos. E daí, de novo, a ideia do detetive no ar, né? Vai lá investigar, vai lá descobrir quem que é, reviravoltas, muitas reviravoltas. Cara, por que que eu tô falando de Criminal? Por que que eu achei bacana, né? Tava lendo isso daqui e eu fui me encantando com o ritmo, com o modo como ele vai contando a história. Cada volume, ele conta de um jeito diferente, né? Tem maneiras diferentes de contar a história. Esse último dos Inocentes, ele faz uma brincadeira com aquela turma do Arte. E eu vou lendo, eu peguei essa referência, acho que tem um monte de outras referências de quadrinhos americanos, nas outros gibis que eu não peguei, mas aqui eu peguei a turma do Arte, né, o Jughead, Beth Verônica e tal, assim, né? Ele pega esses 4 personagens e ele transforma eles em 4 protagonistas que vão conduzir essa história. Só que não são os mesmos nomes, né? A gente vai vendo a referência porque aparecem páginas de desenho que emulam, né, o estilo de desenho do Arte. E aqui é divertido porque vai ter uma série de referências. Tem um quadrinho aqui que vai aparecer o cara cometendo crime, e daí ele vai enfiar um picador de gelo no olho da vítima, e daí o que você tem é uma reprodução de um quadro que na época, né, que nem eu falei, que eu estava fazendo lá o doutorado e falando sobre essas coisas, eu achei fazia parte de um dos processos lá, um dos processos que indicavam que as histórias eram violentas demais, né? É uma recriação de um quadrinho da EC Comics, de um painel igual, mesmo ângulo, etc. E além disso, no final tem uma coisa aqui que eu não entendi bem porquê. Daí depois eu fiquei repensando, mas no final ele basicamente ele recria a página de final do Demolidor, né? Não é a página final do Demolidor, mas tem aqui
A Karen e o Matt, né, no final de A Queda de Murdoch, tem uma referência aqui, a roupa do cara é a mesma, tem um desenho aqui que é muito semelhante, daí de novo, vou colocar aqui as, as estruturas, e talvez no caso dessa história específica aqui, tem um significado de, por exemplo, as páginas que apareciam mostrando a turminha como arte é o passado, ficou para trás, e as páginas que termina a história mostrando o Demolidor, fazendo alusão ao Demolidor, a queda de Murdoch, do Frank Miller e do Mazzucchelli, tipo, a partir daqui a vida do personagem vai ser diferente, vai ser legal. Só que daí a gente podia começar a problematizar, né? Qual que é o problema disso aqui, né? Essa história específica, o último dos Inocentes, é a história de um sujeito que está casado com uma mulher, o pai dela é um super rico e o cara casou com ela, fez um acordo nupcial que se ele se separar ele não leva nada. Então ele trabalha na empresa do sogro e ele se considera um capacho e ele começa a planejar o assassinato da esposa. E ele realiza o assassinato da esposa. E ele termina bem. Te dei spoiler. Puh. Né? Então, tipo assim, isso aqui é a trama desse episódio. E isso aqui que era o volume 6, daí a gente chega no 7, que é a hora errada, lugar errado, que daí vai mostrar de novo o nosso amigo Tracy, né, o nosso soldado lá, fodão, com o pai dele. Então, quando ele é criança. Então, você vai ter esse personagem aqui, o Tig Lawless, já tinha aparecido antes nas histórias também, ele é mencionado. Ele tá lá no volume 3, tem uma das edições que é com ele, etc e tal. Mas aqui ele tá na cadeia, daí colocam o nome dele na lista de caçada a prêmio, ele começa a se desviar das tentativas de assassinato, e ele sai da cadeia para tentar descobrir quem é que tá pagando pela cabeça dele, e daí ele pega a estrada, e para pegar a estrada ele pega o filho dele pequeno, que é o nosso querido Tracy, né, ainda criancinha, tipo, ensina o piá a dirigir, e daí eles vão tentar rastrear e descobrir o que tá acontecendo. Então uma parte da história, a hora errada, é com o nosso amigo Tig, o pai, o sênior, né, na cadeia, etc. Daí ele sai. Daí o lugar errado é com o Tracy, daí ele dirigindo, os caras passando. Quase que também dava para ler como duas histórias separadas, mas nesse caso aqui, elas juntas fazem sentido porque os eventos de uma influenciam na outra diretamente, né? E, de novo, cara, eu acho muito legal, porque o cara tá contando aqui, por exemplo, ele vai colocar aqui páginas de uma história em quadrinho tipo Conan o Bárbaro, que ele lê na cadeia, né? E essas histórias em quadrinho de Conan o Bárbaro falam do erotismo, falam, tem mulher com peitinho ali e tal, daí tem essa brincadeira ali, eles comentando, aí o filho dele mais pra frente, né, o Tracy vai ler, também vai pegar essas revistas, e essa revista é desenhada por esse cara aqui que tá na capa do volume, do spin-off, digamos assim, Um Fim de Semana Ruim, que é o desenhista de quadrinhos. Então, essas coisas são muito legais em Criminal, sabe? São as tramas, são as ligações, os diálogos são bem feitos, tem momentos, eu gostei muito aqui, por exemplo, tem momentos, tem páginas assim, que ele faz uma descrição dos personagens, e a arte aqui, né, porque essa edição já é mais recente, enquanto aquelas primeiras que eu mostrei de Criminal são, digamos assim, de 2000, comecinho de 2010, essa aqui já está mais pro final da década de 2010, né? São trabalhos mais recentes, e daí é bacana que dá para ver que a arte do Sean Phillips, na minha opinião, tá mais bacaninha ainda, tá mais aberta, tá menos pesada, tá menos carregada, ele não desenha os requadros, né? Ele faz só com a base da cor. Então tem umas coisas legais e tem umas passagens muito bacanas de narração que ele vai criando nuances do personagem. Ele vai mostrando a questão do ressentimento do personagem. São coisas assim que ele faz nos outros volumes também. Então você tem assim uma narração que às vezes é em primeira pessoa, às vezes é em terceira pessoa, mas sempre tem um aspecto psicológico ali, sempre tem assim uma descrição que ele não deixa óbvio, mas você entende que o personagem está sofrendo de ressentimento, que o personagem isso, o personagem aquilo. Então, assim, eu li isso tudo aqui, fiquei bem empolgado, gostei do brinquedo, gostei das leituras, mas foi interessante que foi mais ou menos aqui que começou a cair o quinto volume, né? Sexto volume, que me começou a cair uma ficha e que me causou um pouco de mal-estar. Porque o que acontece? Não é o fato do cara, não é uma questão moralista, né? Eu acho até interessante. O cara
Nesse caso aqui, a gente tem um protagonista que planeja o assassinato da esposa, realiza esse assassinato da esposa. A tensão da história é justamente se ele vai ou não vai ser pego, o que ele vai fazer para não ser pego, e ele vai fazendo uma série de atrocidades, e no final ele consegue encobrir tudo, incriminar a outra pessoa, e termina numa boa com a guria, com outra guria lá e tal. Então ele mente, engana todo mundo, se dá super bem. Então, essa história aqui, isso não é uma fórmula padrão. Geralmente, nas histórias, se a gente for olhar, por exemplo... Tirando essas daqui do Lawless, a gente fica meio na dúvida se terminou bem ou não, né, com o nosso amigo Tracy. Mas, por exemplo, aqui o Jacob termina num leito de hospital, né, cara? Um leito de hospital e com uma quebra psicológica violenta. Só que também, você vai lendo essa história aqui, você vai descobrindo que o Jacob era um canalha, era um lazarento, era um foda. Então, tem semelhanças entre o Jacob e o nosso outro personagem aqui, o Riley, né? Que aparece só aqui também, depois a gente não vê. Aqui aparecem algumas figurinhas, mas enfim. Ah, o Criminal aqui, o Léo, o primeiro volume, ele termina preso, né? A coisa que ele mais tinha medo acontece, ele termina preso, ele perde. E daí, tipo assim. Só que o que acontece, assim, que eu falei pra vocês que eu tava meio que me incomodando? Primeiro, a representação da mulher aqui nesses quadrinhos. Repare que a gente tá falando de um trabalho que foi desenvolvido no século XXI. Foi desenvolvido por um autor que eu respeito pra caramba. Esse cara, tecnicamente, ele sabe o que ele tá fazendo, né? E eu não... O fato é que aqui, cara, a mulher nas histórias, em todas essas histórias, a mulher quando aparece é para ser assassinada. Ou para ser assassinada, ou para ser a amante de um dos protagonistas. É uma história, todas as histórias de Criminal são heterossexuais, violentas, carregadas de testosterona. É isso, né? Não, tava ali lendo, mas aí o foda daí, por que isso incomoda? Porque começa a incomodar porque esse mundo retratado em Criminal, homossexuais não existem. Se tiver alguma relação, algum relacionamento homossexual aqui, passou batido na minha leitura, eu não vi nada, né? Os negros são personagens secundários, terciários, é o cara que cuida do bar, é o cara que é um dos capangas lá, que é mais responsa e tal, mas nenhum deles vai ter um momento de protagonismo. Talvez o Bartman, na história lá do volume 3, tenha lá algum protagonismo, mas é um caso no meio de 8 volumes, assim, são menos de 30 páginas, né? E a mulher, cara, é foda, porque não tem espaço para mulher. Quando ela aparece, ou ela vai morrer de uma maneira violenta para motivar o personagem. Então, isso acontece aqui. Ah, é uma mulher que convence ele a participar do roubo porque o marido dela tinha morrido num assalto que o Léo tinha participado. Ele vai, se envolve com ela, dorme com ela e ela acaba sendo pega pelos vilões e torturada até a morte e assassinada. Daí ele encontra o corpo dela e vai vingar. E daí repete, sabe aquele famoso o estereótipo da mulher, o cadáver da mulher na geladeira, né? Cara, a mulher só entra para ser motivação de ação do personagem. Ela não é uma personagem. E tem uma personagem que daí tem as exceções que confirmam a regra, né? Lá no volume 3, que tá aqui. Esse voluminho aqui, que são 3 histórias, ele vai contar uma história que tem a ver com o pai lá do Tracy, né? O Stig, ele tá aqui numa das histórias e tal. Tem a ver com o Barman, né? Cara, eu falando isso pra você ter uma ideia, não consigo lembrar o nome do personagem do Barman, que é o único homem negro que ganha algumas páginas aqui, que era um pugilista e que daí acontece alguma coisa. E daí tem uma terceira personagem, uma mulher negra, ela, digamos assim, ela é a protagonista da única sequência de histórias que tem uma protagonista mulher negra, só que é para explicar como é que ela foi pro caminho que levou ela a ser esfaqueada e assassinada num beco, né, que faz parte aqui da trama. Então, é um universo que, tipo assim, a pessoa pode criar, criativamente falando, você escreve o que você quiser e etc, etc. Mas
é um universo que dentro desse universo mulher é acessório e carne para abate, né? Negro é um detalhe cenográfico e gays, toda diversidade não existe. E assim, se você tivesse uma ou outra história protagonizada por o brucutu, esse estereótipo do o personagem macho, sozinho, bruto e violento, que é gente boa. E daí tem tudo isso, né? Sempre a história você simpatiza muito pelo personagem. Mesmo aquele camarada lá que vai assassinar a esposa e tal, eu tava lendo assim, e a estrutura narrativa é para você torcer pelo cara. A estrutura narrativa deixa muito claro que ele é um merda, e ainda assim você fica, ai, será que ele vai ser pego? Tomara que ele não seja pego, porque o conjunto da história faz isso. Assim como, por exemplo, a gente pega lá exemplos tipo BoJack Horseman, né? A série lá de animação da Netflix, né? E tem várias outras, mas eu acho ela um exemplo de o personagem, Walter White em Breaking Bad. O personagem é um bosta, ele é ruim, a história mostra pra você que ele é ruim, mas você simpatiza o tempo todo com ele. Rorschach no Watchmen. Então é uma coisa engraçada esse fenômeno. E é uma história que faz a gente pensar na nossa sociedade, né? Na nossa cultura, eu acho. Porque não é. Eu não tô falando isso como se fosse, essa história está errada, não sei o quê. Mas talvez essa história esteja errada. Talvez essa história esteja errada por representar uma visão de mundo que exclui todas essas pessoas, que colocam pessoas em determinados papéis de subserviência e local de vítima de violência, sim, né, para receber violência, que naturaliza isso, que coloca como um objeto, como ignora totalmente a dimensão humana, a dimensão de pessoa, né, de mulheres, negros, LGBTQI. Cara, o LGBTQI não existe no universo de Criminal. Não existe. É um mundo hétero, total, saca? Eu acho que isso daí permite, para pensar, analisar, permite bastante coisas, assim. E eu acho curioso, por exemplo, eu tô falando isso tudo aqui, mas é curioso porque eu curti as histórias. Eu acho que, tecnicamente falando, elas são muito legais. Eu gosto muito da arte do Sean Phillips, eu gosto muito dos roteiros do Ed Brubaker, o modo como ele monta, o modo como ele conduz, o modo como ele usa outros elementos de quadrinho, o modo como ele constrói, mas o retrato do universo que ele cria, esse universo é um universo estéril, é um universo hétero, é um universo bruto, é um universo que a melhor coisa que você pode aspirar é criar alguma empatia por um sujeito que, quando extravasa sua violência e arrebenta todo mundo, tem o seu momento de glória. E você ter isso não é problema. O problema é você ter só isso. Isso é complicado, você só ter essa visão, né? Então, embora sim eu tenha me divertido, acho que tem umas coisas aí que a gente precisa considerar. Meia hora, eu não pensei que fosse falar tanto assim. Espero que vocês fiquem bem. Obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima.